Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, como essa extrema-direita, ela gosta de mentir muito e fazer tudo para sacanear o governo do presidente Lula, eles estavam propagando nas redes sociais que o presidente Lula tinha feito uma lei para cobrar impostos dos atletas que ganhassem medalha nas Olimpíadas de Paris. Só que tem um porém nisso aí. Isso é mentira. Porque, inclusive, essa lei 7.713, inclusive, essa lei foi feita para cobrar imposto dos medalhistas em torneios, aqueles medalhistas brasileiros que iam participar de alguns torneios, Olimpíadas, qualquer torneio internacional e ganhasse medalha e dinheiro. Aí o que acontece? Aí eles pagariam um imposto de renda sobre esses ganhos que eles tiveram. E essa lei, ela foi feita em 1970 pelo regime militar, aqueles que deram o golpe de Estado em 1964 e implantaram no Brasil a ditadura militar. Então foi justamente a ditadura militar que fez essa lei para os atletas pagarem impostos daquilo que eles tinham ganho fora do Brasil. Aquelas medalhas e dinheiro eles tinham que pagar impostos. Agora, para complementar isso, inclusive, em 1998, no governo do então presidente Fernando Henrique, ele fez uma normativa para, inclusive, dizer que aquilo que os atletas ganhassem em uma disputa esportiva era como se fosse um salário. Aí eles teriam que pagar imposto de renda, seriam taxados e ter que pagar tributos, que isso é o que está lá na normativa do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então não tem nada a ver com essa extrema-direita que está propagando que foi o Lula que fez essa lei. O Lula não fez lei nenhuma. Inclusive o Lula fez o contrário. O presidente Lula publicou nesta quinta-feira uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagares imposto de renda sobre os prêmios, inclusive não da medalha, mas os prêmios em dinheiro que eles receberam por vitória nos Jogos Olímpicos. Agora, a extrema-direita propaga outra coisa. Inclusive o texto dessa medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. E tem outra. As regras agora mudaram. As premiações em dinheiro pagas pelos comitês olímpicos brasileiro e pelo Comitê Olímpico Internacional desse ano não pagarão impostos nenhum. Agora, essa medida provisória mantém, inclusive,
inclusive, essa de não pagar impostos. Agora, essa medida provisória, assinada pelo presidente Lula e pelo ministro do Esporte, ela é retroativa, porque ela foi assinada nesta quinta-feira, dia 8. Mas ela é retroativa para o dia 24 de julho, porque eu acho que foi quando começou as Olimpíadas. Isso significa que os atletas que receberam prêmios no começo dos Jogos em Paris também não serão taxados, eles não pagarão impostos daquilo que eles receberam de prêmios. E tem outra, nessa edição dos Jogos, a premiação definida pelo COB pode chegar a R$350 mil para os atletas que ganham medalha de ouro, 210 mil para quem ganha medalha de prata e 140 mil para quem ganha medalha de bronze. Agora, há uma diferença muito grande. Por exemplo, eu estava lendo um texto sobre os atletas que estavam sendo premiados. Por exemplo, na China, aquela atleta que fez esgrima, ela vai ganhar 1.400.000 por ter recebido a medalha de ouro. E quem recebeu medalha de ouro dos brasileiros vai receber 350 mil. E ainda eles queriam, se fosse em 2021, tinha que pagar imposto. Porque esse tipo de coisa, só para vocês terem uma noção, em 2021, que estava no governo do inelegível Bolsonaro, eles tiveram que pagar de imposto mais de 1.200.000. Foi o que o governo arrecadou na premiação daqueles atletas que ganharam medalha nos Jogos de Tóquio. Então, o que eles propagam pelas redes sociais são tudo mentira. E tem outra, aquilo que eles fazem ou faziam, ele diz que quem está fazendo é o governo do presidente Lula. Mas eles não falam que quem cobrou dos atletas foi o presidente Bolsonaro em 2021, nos Jogos de Tóquio, que os atletas tiveram que desembolsar mais de 1.200.000 para pagar de imposto sobre aquilo que eles ganharam. Agora, eu acho isso, por exemplo, o fim da picada. Eu acho o fim da picada. Eu acho que o atleta não tem que pagar imposto nenhum daquilo que ele recebeu. Porque, veja bem, no caso daquela medalhista de ginástica olímpica, ela treina desde os 4 anos de idade. Ela é da periferia de Guarulhos. Era uma mão de obra danada para levar ela para treinar. Não é brincadeira. O esforço que a família faz. Não é só o atleta. A família faz um esforço danado. Agora chega para disputar umas Olimpíadas, ganham a medalha, aí o regime militar cobrava imposto das medalhas.
E tem outra, não ajudava em nada. Porque, por exemplo, veja bem, o que o Bolsonaro ajudou os atletas. Ele acabou até com o Ministério dos Esportes. Ele acabou com o Ministério dos Esportes para não beneficiar nenhum atleta. E agora eles ficam falando que quem fez a lei para cobrar impostos dos atletas foi o presidente Lula. Só que eles não falam que em 2021 era o Bolsonaro o presidente e ele arrecadou 1.200.000 de impostos só dos atletas. Eles não falam isso. Agora, por exemplo, eles também não falam que foi o Lula que criou o Bolsa Atleta, que inclusive estava parado, não tinha, eles não aumentaram nem nada. E agora, logo que o Lula entrou, ele organizou e criou novamente o Ministério do Esporte e aumentou inclusive o Bolsa Atleta. Essa extrema-direita que propaga mentira nas redes sociais também não fala disso. Porque eles não querem que a população em geral saiba das coisas. Eles querem enganar a população para se beneficiar na hora das eleições. É isso que eles fazem. Mas a população tem que ficar esperta com esse pessoal. Inclusive o pessoal que é do PL, essa extrema-direita, e também os partidos que apoiam o Bolsonaro. Porque esses partidos são contra a população, inclusive a população mais pobre. Porque eles querem implantar no Brasil uma ditadura militar justamente para fazer com que a população fique mais pobre e o rico fique mais rico. Porque eles não gostam de pobre. Agora, o pobre tem que se conscientizar e não votar nesse pessoal. Não votar na extrema-direita. Tem que se conscientizar disso. Agora, fica valendo agora para o esporte essa medida provisória que o presidente Lula assinou hoje, quinta-feira, dia 8. E essa medida provisória é retroativa para quando começou as Olimpíadas, que foi no dia 24 de julho. Então, agora, eu quero ver o que a extrema-direita vai criar para falar nas redes sociais sobre as Olimpíadas. Porque eles somente, tudo que acontece, eles falam mentira. Por exemplo, aconteceu aquela desgraça no Rio Grande do Sul, eles diziam que o Lula não estava fazendo nada. Só que quando aconteceu na Bahia, o Bolsonaro nem apareceu, ele foi andar de jet ski lá em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. É isso. Essa extrema-direita que fez aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, que eles acabaram com o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos. Então, ditadura militar nunca mais, certo? Vou até repetir.
ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.